Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos estudar a formação e distribuição da vegetação pelo planeta. Pegue seu livro didático e vamos acompanhando. Vai fazendo anotações, que é bem importante. A gente tem estudado a litosfera, que é a camada sólida do planeta, as rochas, a crosta terrestre. Nós estudamos a atmosfera, que é a camada gasosa, a hidrosfera, a camada líquida, e por fim, então, estudaremos a biosfera, como o próprio nome diz, bio, vida, então é a esfera da vida, envolve todos os seres vivos do nosso planeta, plantas e animais. Agora, como que esses seres vivos se espalham pelo planeta? Por que a gente tem determinadas regiões com características semelhantes concentrada em uma determinada região do planeta, na outra é diferente. A vegetação do norte do Brasil é diferente da vegetação do sul do Brasil. Mas por que isso acontece? Antes vamos entender esses conceitos. Então, a biosfera é todos os seres vivos, plantas e animais que tem no planeta. Os biomas, eles são uma área mais específica, com características de clima, relevo e vegetação muito semelhante. Então, a biosfera ela é formada de diversos biomas. Então, tem elementos que a gente vai ver daqui a pouquinho, clima, o tipo de solo, o relevo, a quantidade de chuva. Então, são características que formam determinados biomas e aquele bioma só vai se formar se tiver aquelas condições climáticas de solo, de relevo, de chuva, de hidrografia semelhante. Então, o bioma amazônico, por exemplo, ele só vai ter aquela característica, aquelas paisagens naquela região do planeta, região equatorial com bastante chuva, incidência, né, grande incidência de radiação solar. Já o bioma da tundra, por exemplo, ela vai se formar somente nas condições climáticas lá próximas às regiões polares, período de degelo, quantidade de chuva, temperatura. Então, os biomas, eles são grandes áreas que têm paisagens semelhantes em relação características, né, na verdade, semelhantes em relação ao clima, relevo, vegetação, hidrografia. Beleza? Então, ele depende de vários fatores. Já vamos ver isso com mais detalhes. Já o ecossistema é uma área com características mais específicas. Então, um bioma, ele é formado por vários ecossistemas. Por exemplo, vamos usar de novo aí o bioma amazônico. Então, nós temos uma grande área com características semelhantes de clima, relevo e vegetação. Porém, tem um lago dentro desse bioma. Esse lago ele vai ter um ecossistema específico. As condições específicas daquela área, mesmo que dentro de um grande bioma, então vai formar um ecossistema diferente. O tronco de uma árvore pode ser um ecossistema, um lago pode ser um ecossistema, um solo, um arbusto. Então, são características mais específicas dentro de um bioma. E o bioma dentro da biosfera. Beleza, gente? Então, olha só essas características. O clima é o principal influente do tipo de formação vegetal. É o fator que mais influencia as formações vegetais. A temperatura e a quantidade de chuva, certo? Então, por exemplo, nós temos essa árvore, a sumaúma, lá na região, no estado do Amazonas. Essa árvore necessita de muita água e calor para se desenvolver. O clima equatorial, tropical, é fundamental para a sua sobrevivência. Quer dizer que essa árvore sumaúma, ela não vai se desenvolver lá no bioma semiárido, lá numa região semiárida, onde tem pouca chuva. O clima é mais seco. Então, são vegetações. Olha, essa vegetação da caatinga, ela só se desenvolve dessa forma, ela tem essa característica, essa paisagem, porque tem as condições do solo raso, arenoso, elevadíssimas temperaturas ao longo do ano, pouquíssimas chuvas.
Então, formou essa característica ali. A tundra, olha só, vegetação que só se desenvolve com essa característica, com essa paisagem, em locais de frio, que passam praticamente o ano todo congelado, e quando é o verão polar, que a temperatura sobe um pouquinho, ocorre um degelo na camada superficial, então a tundra consegue se desenvolver. Ela só vai se desenvolver nessas condições. Olha aqui embaixo uma árvore, né, uma paisagem típica do cerrado. Essa árvore com troncos retorcidos, cascas grossas, raízes profundas, árvore de menor porte, ela só vai se desenvolver lá na região de clima tropical, que tem 6 meses de chuva, 6 meses de seca, elevadas temperaturas ao longo do ano. Então, cada formação vegetal, ela depende das condições climáticas, o relevo, o tipo de solo e a hidrografia característica naquele local específico. O mesmo tipo climático que ocorre nas áreas tropicais, a gente já estudou, né, as zonas térmicas, a mesma formação vegetal que ocorre nas áreas tropicais, ali equatorial, onde recebe uma grande quantidade de incidência da radiação solar, onde é mais elevadas temperaturas, não vai se formar a mesma vegetação nas áreas temperadas, tanto a norte quanto a sul, porque já está mais distante da linha do Equador. A temperatura é menor, as massas de ar que atingem são diferentes, a quantidade de chuva, o tipo de solo. Beleza, gente? Então, esses são os elementos que influenciam na formação vegetal. Inclusive, em relação, dando uma atenção especial ao relevo, tem até no livro de vocês lá um artigo dizendo que as plantas estão subindo, né, a montanha. Não é bem isso. Nós sabemos que a altitude influencia em várias características, principalmente a temperatura. Nós já estudamos que quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? Então, no pé da montanha tem um tipo de vegetação, as árvores vão aparecendo, de repente aquelas árvores elas vão ficando mais escassas, conforme a altitude vai aumentando, a formação vegetal ela aumenta também. No livro de vocês mostra lá os tipos de formação vegetal de acordo com a altitude, até que no topo da montanha não tem mais vegetação. As condições que tem lá em cima, os ventos, a questão rochosa, a quantidade de umidade, a temperatura, faz com que no topo da montanha seja condições diferentes do que no pé da montanha. Então, ao longo da altitude, vai mudando as formações vegetais, porque as características de clima, de relevo, de temperatura, o tipo de solo, tudo vai modificando. Então, as vegetações, elas se formam com características muito específicas. Beleza, gente? Espero aí ter sido clara, que vocês tenham compreendido o conteúdo. E é isso aí, até a próxima.